Olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui no finalzinho dessa quinta. Hoje nós teremos uma live com a nossa convidada, a enfermeira Noeli. Ela é lá do estado do Paraná e está desenvolvendo um projeto, né? Desenvolve um projeto com crianças que estão em recuperação e ela promoveu e construiu um livro. Ela já entrou aqui, vou chamar ela para a gente estar nesse bate-papo, tá bom? E que você, né, fique bem atento a esse lindo projeto. Vamos ver, já chamei a Noeli. Recebeu? Aí, tudo bem? Tudo bem, você? Boa tarde, quase boa noite. Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Então, tá. Então, primeiramente, né, Noeli, eu quero te agradecer por estar aqui conosco, por tu ter aceitado o convite de compartilhar um pouquinho desse lindo projeto que eu me encantei quando tu falou, porque é um projeto que promove vida, traz esperança, e diante desse momento que a gente está vivendo atual, a gente só escuta notícias trágicas, né? Então, quando a gente vê algo assim cheio de sentido, alegra o coração da gente. Então, eu realmente assim me encantei, lia o livro que você me mandou, né? O e-book. Então, achei um encanto assim, as histórias das crianças, a forma como eles trouxeram, o que tu propôs, né, para eles também. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho. Tem algumas pessoas que estão entrando, tem outras pessoas que talvez vão ouvir depois, né? Mas eu queria deixar bem aberto para ti, que tu se sinta bem à vontade para relatar esse lindo projeto e para que as pessoas conheçam também, se interessem, entrem em contato também contigo para saber um pouquinho mais e como elas podem, né, adquirir esse material para ajudar também nesse lindo projeto, tá? Então eu vou te apresentar, depois eu passo para ti também para te colocar mais algumas questões, mas a Noeli, ela é enfermeira, ela é uma professora, né, da universidade e ela promoveu um projeto, ela trabalha também com idosos, né, mas esse projeto que a gente vai falar hoje é sobre um livro que foi construído com crianças que venceram o câncer. E ela usou, né, de alguns livros, trabalhou com a biblioterapia, para que essas crianças se inspirassem e também construíssem a história delas. Então, seja bem-vinda, né, Noeli, e pode ficar à vontade também para te apresentar. A cidade que tu mora é Ivatuba, né? Falei certo? Isso, ela é tão pequenininha que é próxima de Maringá. Ivatuba É. tem nem 4.000 habitantes. E Ah, então metade tá. está aqui no Instituto, então é uma cidade que ninguém conhece mesmo. Aí eu digo, não, eu tenho que cuidar, porque eu não conhecia mesmo, né? Então, eu digo, Não, eu, ninguém eu acho que conhece. tem. Então, tá. Seja bem-vindo. Obrigado, Renata. A gente agradece o convite de estar participando, de poder compartilhar o nosso projeto. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente gosta de contar para as outras pessoas. E quando a gente pode contar para outras pessoas também podem ter uma inspiração, poder reproduzir alguma coisa no seu local, porque a ideia nossa é divulgar o pensamento de Frank. O pensamento de Frank muda a nossa vida, muda o nosso fazer. E quanto mais pessoas conhecerem esse pensamento e poder também transformar vidas, isso é muito importante. Verdade. Uhum. E esse Eu projeto, adoro. como que ele surgiu? O projeto com as crianças, com o livro? Vocês trabalham com a base, né? Tu tem esse olhar da logoterapia, né, Noeli? Então, queria que tu contasse, assim, como que foi esse desejo de começar esse projeto. Então, eu adoro ser enfermeira, gosto muito de ser enfermeira e aprendi a ser uma enfermeira docente.
O Bens Alves fala que o professor é aquele que semeia as suas esperanças, né? Então, nessa trajetória, eu sempre uni as duas coisas, uma enfermeira que continua atuando. E aqui na Faculdade Adventista Paranaense, a gente tem um curso com um foco muito na humanização, na promoção da saúde, trabalhar o ser humano de forma integral. Esse é o eixo norteador do curso. E por ser uma faculdade adventista, essa questão também da ação na comunidade é muito forte. Então, além de ser uma exigência do MEC, isso está dentro da nossa filosofia, o servir. Então, aquilo que nós temos academicamente é um conhecimento que ele precisa se transformar em ação que muda a realidade das pessoas. Então, esse é um projeto de extensão universitária, que participam alunos do curso de enfermagem e já participaram alguns alunos do curso de pedagogia. E a gente tem uma parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que eu falo que é o meu caso de amor. A Rede Feminina proporciona para a gente um campo de prática para os nossos alunos muito bom, e a gente consegue, então, aplicar tudo isso que a gente acredita. Então, o projeto ele tem uma ação na comunidade, uma ação específica, então, com as nossas crianças, mas ele participa também na formação de um aluno que a gente espera que ele tenha uma visão mais integral do ser humano. Então, o projeto ele começou em 2017. Como você disse, eu trabalho com idosos. A minha formação eu sou enfermeira, gerontóloga, mas eu sempre fui apaixonada por crianças com câncer. Eu desenvolvi isso desde, assim, na faculdade, eu estudei na USP, então lá tem Fortes, uma professora muito importante nessa área, uma grande pesquisadora brasileira, que é a Margarete Ângelo, me trouxe esse olhar humano. Mas a vida mandou eu cuidar de idosos, eu obedeci, me apaixonei por isso, mas continuei então desenvolvendo também, paralelamente, trabalhos com crianças com câncer. E aí, então, como o nosso foco é muito promoção de saúde, pela característica filosófica da instituição, nós pensamos num projeto primeiro a gente falar promoção da saúde, mas eu não tenho que promover só a saúde, eu tenho que promover vida, porque promovendo vida, consequentemente, eu promovo saúde. E quando a gente pensa a criança com câncer, a criança que vivenciou toda a trajetória do câncer, que não é uma trajetória fácil, é um tratamento que vai durar anos. A nossa realidade, por exemplo, de Maringá, a maioria das nossas crianças fazem tratamento em outras cidades, então tem todo esse impacto social da família que sai, a mãe vai sozinha, os irmãozinhos ficam, e você tem dessa criança que sobrevive impactos físicos, porque é um tratamento agressivo, dependendo das drogas que foram usadas, do tipo, ele vai ter sequelas para o resto da sua vida. Eu tenho que pensar numa segunda neoplasia, eu tenho que pensar no impacto psíquico, eu tenho que pensar no impacto social, essa criança ficou afastada da escola, essa criança virou um centro, talvez, da vida de todo mundo, então ele se torna um mandão, um egoísta, porque e aí depois ele voltar a uma vida, vamos dizer, pós-doença, e sequelas espirituais também. E essa também é uma inquietação minha desde a faculdade. Todo mundo tem muito foco da criança que está lá doente, está carequinha, então ali tem toda aquela comoção. Depois que termina o tratamento, se esquece. No Brasil, isso tem avançado agora nos últimos anos, esse olhar do ser sobrevivente. Hoje a gente tem alguns hospitais que trabalham com pessoas que venceram o câncer, então é um olhar do sobrevivente. E a gente então aceitou esse desafio, a Rede Feminina nos abraçou, de trabalhar então o que é o ser sobrevivente. E aí, como eu vou trabalhar criança?
Como que eu vou trazer isso? E a visão de homem que Viktor Frankl traz, que é uma visão espetacular, aonde a gente entende que o homem, o que caracteriza o homem é ele ser um ser livre, mas um ser responsável, que ele precisa desenvolver essa espiritualidade, que não é religiosidade, mas para ele buscar valores, porque são os valores que movem as nossas ações. Então, com esse olhar, a enfermagem, ela usa de vários referenciais teóricos da enfermagem, mas outros referenciais teóricos que também nos alimentam. Então, Franco nos alimenta com essa visão de homem. Então, nós olhamos para algumas questões de referenciais teóricos também da promoção de saúde, e um conceito de saúde que nós trabalhamos no curso de enfermagem aqui do IAP é capital de saúde de Grossman. Que Grossman ele traz a saúde como um capital financeiro, aonde eu tenho saques e depósitos. Ele faz essa comparação. Então, você nasce com um capital e você, ao longo da vida, você saca ou deposita. Você tem, dentro do nosso capital, uma porcentagem da nossa genética, uma porcentagem das questões sociais, culturais, históricas. Então, por exemplo, está vivendo uma pandemia, está dando um saque na nossa saúde. É uma questão social. Mas 50% Grossman fala que você decide. E aí que entra essa visão da sua liberdade, da sua escolha. E o quanto é importante o desenvolvimento de valores para que eu saiba fazer bons depósitos. E pensando, então, a criança que vivenciou o câncer, ela teve um tremendo saque na vida dela. Quando a gente pensa o ciclo da vida, a gente não tem saques naturais até os 30 anos, mais ou menos. Depois dos 30, começa o processo de envelhecimento. Então, é ladeira abaixo, né? A gente não começa a envelhecer com 60. Fisicamente, aos 30, a gente começa a ter o processo de envelhecimento físico. E aí, a nossa criança, ela teve um tremendo saque, a poupança dela já ficou baixa. E eu tenho que ensiná-la a pôr depósitos. E aí a teoria complexa de Grossman virou o cofrinho da saúde. Então, as crianças nós começamos a estudar, então, os 8 remédios da natureza, que seriam as moedinhas que nós poderíamos colocar no cofrinho da saúde. Então, eu ter uma alimentação saudável, eu dormir, eu fazer exercício, a temperança, que para eles ficou como a balancinha, né? Então, o equilíbrio, beber água, tomar sol com o cuidado necessário, a confiança em Deus. Então, todos esses seriam moedinhas que colocariam, então, eles entenderem, e a gente sempre trabalhou com dinâmicas. Depois de um tempo trabalhando com as dinâmicas, como a gente está aqui no Instituto, a gente tem uma biblioteca infantil muito bonita, e a Poliana, a bibliotecária daqui, fez uma parceria muito legal com a gente. Então, a gente inseriu as nossas crianças no projeto de leitura aqui do Instituto. E aí eles participaram do Clube do Livro, e aí nós começamos a trazer essa questão das moedinhas com leitura. E nós começamos trabalhando com uma coleção que é a Gincana de Saúde, que trabalha justamente essas 8 moedinhas. E foi muito legal que eles tiveram a oportunidade, a Poliana trouxe a autora do livro, eles se acharam, né, discutindo o livro com a autora, pegaram o autógrafo, e a partir daí a gente viu que essa experiência foi tão boa. E aí, nessa convivência, a gente foi vendo outras necessidades. Então, eles sofriam bullying, as famílias têm situações complexas. A gente até brinca lá, assim, brinca seriamente na rede feminina. As pessoas perguntam: você trabalha com quem tem câncer? A gente trabalha com quem também tem câncer. Porque às vezes é tanta coisa na vida. A vida não resume a isso só, né? Não.
E você precisa olhar essas questões. Então, aí a gente entrou com uma coleção, a gente estudou, a Poliana, bibliotecária, me ajudou nesse processo de seleção de livrinhos que nós trabalharíamos valores. E essas questões, então, enfrentamento do bullying, as questões dos relacionamentos, o lidar com as emoções. Então, a gente foi trabalhando, porque essas seriam moedinhas. A moedinha do meu cofrinho da saúde não é só eu comer uma alimentação saudável, é eu saber enfrentar a vida. E para eu resolver escolher um alimento saudável, eu preciso estar fortalecida enquanto ser humano. E aí foi muito gostoso, a gente trabalhou. Esse processo rendeu um capítulo de um livro que escrevi junto com a Poliana, é um livro bem interessante, que é Mediação da Leitura Literária em Bibliotecas. É um livro que traz só experiências de atuação de diferentes profissionais do uso da leitura como promoção da vida mesmo, e, consequentemente, promoção da saúde. Então, aqui a gente relata essa que nós podemos dizer que foi a terceira fase do projeto. Então, a primeira a gente trabalhou o cofrinho. A segunda fase a gente começou a trabalhar o livro, pensando então nessas 8 moedinhas. Na terceira fase, a gente trabalha então valores que rendeu. Então, aqui a gente descreve os livros que foram utilizados e todas as dinâmicas. Então, a gente sempre tinha a roda de leitura, a gente lia e depois a gente fazia várias coisas, várias dinâmicas e sempre com uma produção das crianças. E aí a gente foi muito legal isso. E as discussões deles eram profundas. Você pensar, né? Às vezes é uma criança, mas o quanto eles iam longe nessa reflexão. Aí nós pensamos na escrita, porque a escrita era importante. A gente, a princípio, não pensamos. Do fundo do meu coração, eu não pensei, vou fazer um projeto para escrever um livrinho. Não, as coisas foram acontecendo e a gente foi vendo as respostas. Então, a gente começou a escrever. Então, lia, refletia através das dinâmicas e depois eles escreviam. E era muito gostoso isso e foi indo naturalmente até que a gente falou, isso aí dá para virar alguma coisa. A gente não tinha patrocínio, não tinha nada, mas Deus vai colocando pessoas iluminadas no caminho que vai nos ajudando. E então, como que era a metodologia? A ideia era não ficar falando da doença, mas era falar da vida. Então, nós fizemos uma seleção de livros ou trechos de livros, onde a gente via aspectos da vida. Então, se a gente for... Posso mostrar já o livrinho, Renata? Pode. Então, a gente começa... Então, nós fomos ver biografias de várias pessoas. Então, aí, estudando as biografias, a gente começou, eles mesmos escolheram o diário de Anne Frank. Aí, a gente viu... Pode falar, Renata. Eu queria saber, Noeli, qual a idade das crianças quando elas começaram, porque pelo ali no livro fala, né? Mas quando elas começaram, o primeiro contato, quando elas começaram a ter essas ideias, assim, que idade elas tinham no começo, assim, que vocês começaram os encontros? A partir de 6 anos. E aí, os maiorzinhos com 11. Uhum. Então, é para a gente ver o quanto a criatividade ela tá na criança desde muito cedo e o quanto a gente pode trabalhar essas questões dos valores, né, da própria logoterapia, que as crianças já constroem um sentido. Para elas já tem sentido, quanto elas não devem terem se sentindo felizes ao produzir esse material, porque isso, um dos conceitos que a gente vê dentro da logoterapia também é a questão do autodistanciamento, né? Elas saíram da doença, como tu falou, né? Não era promoção da saúde, é promoção de vida. Elas começaram a olhar para tudo isso de uma outra maneira, né? Então é muito lindo. Pode continuar. Sai do foco, né, Renata? É. Eu posso, é aquela questão de eu não categorizar.
criança é uma criança com câncer. Não, ela é um ser com potencial. Então, até no modelo salutogênico, a gente, que tem muito a ver com o princípio de Frankl, a gente vai buscar potencialidades no outro. E essas potencialidades, elas vão superar as nossas fragilidades. Então, essa questão foi muito importante. Então, aí a gente começou com as biografias, aí eles escolheram o diário. Então, aí a gente viu que ela fez uma árvore genealógica. Aí, o que as crianças fizeram? A árvore genealógica. É linda essa árvore. Aí fomos indo. Aí eles já acharam interessante, e aí até para trabalhar, a gente estudou o que foi o Holocausto, o que era o nazismo. Então, nós fizemos um caça-tesouro pela rede feminina, aonde ele achava a peça de um quebra-cabeça que formava, então, a imagem da Anne, e do outro lado como que era o mapa da Europa para eles entenderem que os judeus tiveram que fugir. Então, aí já foi mais o livro, ele desencadeava questões também, assim, de cultura, de história geral. Então, aí eles falaram da história deles. Mas também faz parte da vida os nossos amigos. Aí a gente leu esse livrinho, eu descobri ele em 1995, no século passado. É um livro lindo, Amigos, que é o galo, o porco e o rato, que são amigos. Mas traz uma lição muito linda. Aí eles escreviam sobre os amigos, as aventuras com os amigos. E aí depois a gente pegou, então eles estavam interessados em saber do Holocausto, nazismo. Nós pegamos o livro do Fred Glatt, que ele escreve Roubar a Minha Infância, e ele escreve com uma doçura. É legal porque... É legal não, é muito triste, mas assim, é interessante que ele não foi para campo de concentração. Então, ele nos traz uma outra vivência, um outro olhar do que é viver fugindo para não ir para o campo de concentração. Então, tem até aquele filme, Os Meninos que Enganavam os Nazistas. Uma vez, até numa reportagem sobre o Fred, eles dizendo então que ele era o verdadeiro menino que enganou os nazistas, que passou a infância fugindo. Então aí o Fred conta coisas engraçadas. Então a gente viu uma esperteza dele, uma travessura e uma criatividade, enquanto ele fugia dos nazistas. Então eles escreveram sobre a esperteza, a criatividade, a travessura, mandaram mensagem para o Fred, acharam o máximo e contam as histórias lá do Fred para todo mundo. Até quando a gente fez a live, eles falaram que o que mais interessante foi quando o Fred lá tinha salsichas lá na mala, que o vô dele foi, e aí o nazista ficou doido lá pela salsicha, eles conseguiram escapar. Então, eles vão vendo as histórias com leveza, aí eles fizeram essa parte. E aí a gente foi indo, a gente falou da doença, nós lemos um livrinho sobre a doença, a gente leu, então, de novo o diário da Anne, vendo essa questão, então, que ela passou por coisas difíceis e como eles passavam. E aí você vê a doçura, né? O Léo fala do quando ele põe o catéter, que ele chorou, ficou com medo, mas aí depois ele voltou, olhou para a mãe dele e riu. Como eles transformam o sofrimento. Aí a gente entrou na questão do bullying, que era uma questão importante que eles sofriam. A questão também do lidar com as emoções. E aí a gente chegou no auge, que Frankl também nos coloca da importância da autotranscendência. Eu ir além de mim. Então, eles viram quais são os valores, né? Eu preciso dar para o mundo, eu preciso receber do mundo os valores criativos, os valores de vivência e os valores de atitude, que é a posição que eu tenho frente ao sofrimento. E aí, então, que a gente precisa dessa bússola na nossa vida. E aí, então, eles deixam as suas pegadas no mundo. O que eles vão deixar para o mundo. E aí, depois, eles ficaram tão empolgados com isso, que aí a gente pensou, vamos ver histórias de crianças que estão mudando o mundo e adolescentes.
E aí, então, a gente pegou, fez a calçada da fama. Aí a gente viu a calçada da fama lá de aí as estrelas, mas aí você fala, mas o que esses fizeram? Isso veio deles mesmo. Isso aí não é fama, né? Aí a gente então entrou, né? Pessoas que realmente transformaram a vida. Então, isso também trouxe uma outra reflexão, né, do que é realmente ser a estrela. E aí cada um faz. A gente fez realmente lá no chão da rede feminina o que eles vão deixar na calçada da fama, né? E o título do livro, Lutamos e Ganhamos a Vida, nós fizemos uma votação. E o Léo que escolheu. O Léo é um ser muito especial. É uma criança que a autotranscendência já nasceu quando ele conversa. Chega uma doação na rede feminina, ele não pensa primeiro para ele, o que ele pode pegar para levar para o irmãozinho. O quanto ele conversa com as mães. Chegou uma mãe de uma criança que ia fazer transplante, ele fez transplante de medula, e ele foi contando, não, vai dar tudo certo, a sua filha vai conseguir. E aí, então, ele deu a ideia que ganhou a votação. Lutamos e ganhamos a vida. Então, não foi eu e os alunos que escolhemos. Ele que escolheu, e aí eles falaram que tinha que estar escrito diário e tinha que ter crianças que venceram o câncer. Então, o livro ficou Lutamos e Ganhamos a Vida, diário de crianças que venceram o câncer. Uma coisa, Renata, que eu não falei é que participam irmãozinhos também do projeto. Que a gente entende que a doença atinge a família. E esse irmãozinho, ele também lutou e ganhou a vida. Uhum. Ele venceu o câncer sem ter câncer, mas sendo o irmãozinho que ficou 2 anos longe da mãe. Ah, então é aquela história, porque eu li uma história onde um está relatando do irmão que não que foi curado, né? Sim, Ah, isso, eu vi a história, só que daí eu digo, mas será que. Daí eu até não te perguntei depois, será que ele tinha ou ele não tinha? Mas então é porque é junto, ela é a é forma. irmã. E você Ah, vê como que ela fala, ela põe, oba, meu irmão foi é. curado, né? Uhum, isso mesmo. Eu achei muito linda assim a expressão deles, né? Essa da questão da estrela ali, deles realmente saberem, eles são vitoriosos, né? Eles é uma conquista para a vida deles, tudo que eles passaram como crianças e a superação deles. Agora, quando tu falava sobre o Léo, né? Um menino que, na verdade, ele poderia olhar e pensar, não, eu tô mal, eu tô doente, eu preciso. Não, primeiro ele pensa no outro. Isso é autotranscendência mesmo, né? É tu sair de si e tá ali sabendo que a tua vida, te doando para o outro, a tua vida tem sentido. E isso como ajuda na recuperação também, né, Noeli? Com certeza. Então, quando a Uhum. gente estuda psiconeuroendocrinologia, eu vou saber que eles vão ter células natural killer, que são células especializadas em destruir células cancerígenas. Eles podem ter recidiva e eles sabem disso. Até quando a gente trabalhou a confiança em Deus como uma moedinha, a espiritualidade, então o que eles queriam falar e pedir para Deus? Eu tinha pensado uma dinâmica, eles destruíram minha dinâmica inteira, né? E fizeram do jeito que eles achavam que era. Então, e aí a gente fez as bexigas e eles iam colocar lá qual era o maior desejo deles, né? Que o que é que eles pediriam para Deus? E foi unânimo, curar para sempre. Então, não é porque é uma criança que ele sabe que curou o câncer e que o câncer não volta. Ele sabe. Tem um deles que até ele falou para mim, quando ele foi tirar o catéter, então nós fizemos o brinquedo terapêutico. Eu ponho o catéter em todos os meus bichinhos, eu pego as coisas do laboratório de enfermagem da faculdade, eles se paramentam, eles fazem a cirurgia com todo o instrumental, como se fosse a cirurgia mesmo, para eles perderem o medo, ficarem mais confiantes. E aí eu fui, né, me achando empolgada. Não, então você vai tirar o catéter. É muito bom tirar o catéter, porque aí já terminou o tratamento. Eles terminam o tratamento, deixam um tempo para ver se está tudo bem, e aí tira o catéter.
E aí todo mundo quer tirar o catéter. Aí ele olhou para mim assim: eu sei que a doença pode voltar. E a minha mãe chora por causa disso. Mas eu já falei para ela, ainda fazendo assim com a mãozinha: se a doença voltar, a gente enfrenta tudo de novo. Então, essa questão que criança não sabe que vai morrer, que criança não sabe que a doença volta, ela sabe. E eu preciso ajudá-la a transformar esse sofrimento em conquista. E muitas vezes essa criança, como eu falei, ela se torna uma mimada, não, ela precisa saber que ela tem limites, ela precisa saber o que é certo, o que é o errado. Então eu curo o câncer, mas ele se torna alguém que não vai saber viver em sociedade. Então a leitura e esse olhar, né, que Frank nos permite ter, nos ajuda a ter, então traz essa ideia que eu, enquanto enfermeira, eu preciso desse cuidado integral, que a cura, ela é física, ela é psíquica, ela é social e ela é principalmente espiritual. E essa questão do espiritual, como é importante também começar desde a infância, né? Como algo assim que se leva depois para o resto da vida, né? Essas crianças, com certeza, elas vão lembrar, elas vão levar não só tudo o que elas passaram nesse período, mas elas vão levar um registro de tudo isso, esse livro, né? O livro que vocês construíram é algo que ela vai levar vão levar como um valor realmente para o resto da vida delas. Então, essas questões que vocês desenvolveram nesse projeto realmente assim faz pensar, claro que às vezes a gente acaba, né, ele olhando somente para uma pessoa que está com algum tipo de enfermidade, em pensar em algo para construir, mas o quanto é importante essa realidade ser construída com crianças dentro até mesmo das suas escolas, né? Eu achei assim muito interessante o projeto de vocês e aqui como o meu Instagram, o objetivo é sempre trazer algo, né, ligado a sentido na parte da educação, o quanto é importante que as escolas invistam nisso também, de produção com as crianças, porque elas podem não estar passando por uma questão de um adoecimento, mas elas têm as histórias delas, né? Elas têm Sim. algo que elas podem construir, então, o quanto é importante na educação a gente começar a desenvolver e levar a logoterapia, né, para trazer esses pensamentos de Frankl para nossa educação e trabalhar desde a infância a questão da autotranscendência, porque isso é algo que vai ajudar realmente as pessoas a viverem de uma maneira coletiva mais saudável, né? Não pensando só em si, mas pensando no outro, porque a gente vê o quanto essas crianças, por mais que elas estavam às vezes tristes, quantas coisas emocionais estavam acontecendo, problemas até familiares, né? Porque o adoecimento não é só de quem está ali com, com o câncer naquele momento, mas toda a família, o irmão, a mãe, o pai, o avô, todas as pessoas sofrem junto. E isso tudo que elas passam, que elas construíram também como livro em conjunto com vocês, também foi uma alegria coletiva, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha esse olhar de que a criança, ela já é alguém que pode sim ser trabalhado a questão do sentido, porque ela sente, ela tem valor, ela tem criatividade. O ser humano mais criativo, ao meu ponto de vista, são as crianças, né? Porque elas são espontâneas, elas são autênticas. Às vezes elas querem dizer, elas falam, né? Então isso é muito importante, precisa ser desenvolvido com as crianças. Com certeza, todo esse projeto que vocês começaram, essas crianças até mesmo, né, no retorno para suas escolas, na sua vida lá fora, depois levando esse livro, isso estimula até mesmo outras, né? E Sim. é isso até que eu também queria ouvir assim, um pouquinho de ti. Se teve retorno, teve algumas crianças que gostaram tanto do projeto que já pensam em escrever o seu próprio livro. Como que. E se elas chegaram a relatar algo sobre isso? Porque elas que escolheram os livros, né, para fazer o trabalho.
Então, elas acabaram escolhendo livros de pessoas que trouxeram relatos das suas próprias vidas, né? Livros bibliográficos, da Anne, do Fred. Então, elas acabaram, assim, em algum momento relatando que gostaram e que vão querer continuar escrevendo. Como é que foi isso? A gente viu que essa questão, né, do gosto pela leitura mudou. A gente Uhum. também trabalha com crianças que têm vulnerabilidade social, que algumas delas não tinham esse ambiente dentro de casa. Então, o que a gente, assim, de relatar, eu quero escrever um livro, eu acho que eu não vi muito assim, mas o quanto eles se tornaram mais fortes. Quando a Uhum. gente fez a live, aí nós tivemos duas emissoras que foram fazer a reportagem. Você vê a segurança deles falando. Então, uma das crianças, que é a que sofria mais bullying, que era toda mal falava com a gente lá e foi e falou. Então, eles têm uma desenvoltura, eles sabem agora mais quem eles são, eles sabem. Até eu falo assim, eu precisava disso para muitos dos meus alunos. Eles leem, eles refletem, eles escrevem. Qual que é o grande problema do aluno que chega na faculdade? Não sabe ler, não sabe refletir e não sabe escrever. Ele não sabe ler a pergunta da prova. Essa é uma realidade, infelizmente, hoje no ensino superior. Então, você vê que essa criança, ela está amadurecida. A gente participou, a gente tem o Setembro Dourado, todo mundo fica no Setembro Amarelo e ninguém lembra do Setembro Dourado, que é a campanha do diagnóstico precoce do câncer infantil. Então, a Rede Feminina acionou a Câmara de Maringá para que isso tornasse, né, um projeto de lei que então todo ano tivesse isso. Uhum. Eles foram para a Câmara, subiram a plenária, eu tinha ensaiado coisinhas pouquinhas para eles falar, pegava o microfone, dava a explicação do que eles iam falar das moedinhas, mas e por que isso e por que aquilo, dava uma explicação sentado na cadeira lá dos políticos, rodado, beberam água na taça. Mas então, assim, eles se fortaleceram enquanto pessoa. Eles são mais Uhum. fortes. E como você falou, a escola tem que pensar isso. É. Esse ano, né, que passou, que foi difícil, e para a gente foi assim, triste, mas também a gente superou isso. O livro ficou pronto dia 23 de março. A gente ia ter o lançamento no shopping, eles iam dar autógrafos, e só que aí a gente fez a live, e aí eles fizeram, a gente não está conseguindo assim fazer uma divulgação, a gente agradece hoje aqui a tua oportunidade de fazer a divulgação do livrinho, mas eles vão se superando. E a gente foi fazer o quê? Oficina pelo Zoom. E aí a gente continuou lendo pelo Zoom, compartilhando a tela e inventamos muitas coisas. Fazíamos sala simultânea, onde eles iam discutir com o meu aluno e depois eles voltavam com a surpresa. E a gente trabalhou os livros a partir das habilidades para a vida da OMS. Então, Uhum. toda a escola tinha que implantar esse programa, porque são 10 habilidades. Eu não vou dar aula sobre gravidez precoce, sobre droga, não. Eu trabalho habilidade de vida. Então, pensamento crítico, enfrentamento de problemas, lidar com estresse, porque eu fortaleço esse indivíduo para amanhã ele usar a liberdade com responsabilidade. Ele tem consciência, né, de todas essas questões e sabe agir com responsabilidade. Muito bom mesmo. Olha. Olha, eu estou vendo aqui o Lucas foi um aluno que me acompanhou o projeto inteiro. Então, Uhum. sabe, isso é muito legal. A minha vida é transformada, a vida das crianças é transformada, e eu entendo que a vida dos alunos também são transformadas. Eu sei que o Lucas ele vai ser um enfermeiro diferente por ter vivenciado isso. E esse é um projeto voluntário, é uma Uhum. autotranscendência dele. Ele está se dando e ele vai, só que ele se enriquece muito enquanto ser humano. E um Exato. ser humano enriquecido, amanhã será um enfermeiro enriquecido. Uhum.
que é o que é importante hoje para a nossa saúde, né, Noeli? A questão da saúde se tornar muito mais humana, assim, em todas as áreas, não só na enfermagem, mas a própria questão, né, da medicina, da própria psicologia, porque às vezes se fica tão focado em algumas técnicas e aquele olhar somente numa dimensão humana, então a logoterapia ela traz esse leque porque tu consegue olhar o ser humano de uma maneira ampla, né, do aspecto bio, psico, sócio e espiritual. Então, vendo que não tem como eu somente querer cuidar das emoções ali da pessoa, sendo que às vezes a vida física dela, ela tá ali que, com uma dor na perna, uma dor no braço. Então, é olhar o ser humano como um todo mesmo. Então, não deixando de lado nenhuma das suas dimensões, né? E o quanto ainda é muito restrito nas nossas universidades a questão da logoterapia, mas que eu acredito muito que devido à pandemia começou a se olhar um pouco mais, de achar que existe algo a mais a estudar, porque nesse momento muitas pessoas se depararam com um vazio muito grande, né? Com uma perda até mesmo do sentido. Então, a logoterapia cresceu muito nessa pandemia. A gente faz parte, né, do grupo lá da BLA, então a gente via que até as pessoas, os associados, acabaram se tornando, né, chegando mais pessoas. O Alisson, que era da última gestão, comentou e relatou toda a equipe lá, então a gente vê o quanto a logoterapia está crescendo e que bom que isso está sendo levado também para esses próximos alunos que estão vindo, porque eu, na minha graduação, eu não tive, né? Eu conheci a logoterapia, assim, buscando, porque eu via que eu queria mais e o ser humano não podia ser só aquilo que eu via. Então, quando eu vejo profissionais, assim, da enfermagem, tu é a primeira enfermeira que eu estou conhecendo, né, que trabalha, assim, de uma forma bem intensa com a logoterapia. Isso é muito importante, porque às vezes se pensa que isso é só da psicologia, né? E a gente sabe que o Frankl, na verdade, ele era um médico. E então, o quanto ele lutava para que a medicina se tornasse mais humanizada. Então, todas as áreas, né? A pedagogia, a educação precisa muito. Além de tu fazer um trabalho, né? Por isso que tu não trabalha, não quis colocar essa questão do promovendo saúde, porque tu trabalha a vida mesmo, educação, sentido, valores. Esse projeto de vocês é realmente, assim, mais uma vez eu te digo, é incrível. Eu quero dar os parabéns, né, para vocês, para ti como a coordenadora, né, a professora, aos teus alunos, o quanto realmente aqui tem mais Radi. Radija. Eu acho que Radija. também é uma aluna tua, né? Provavelmente, que muda, né? A visão do ser humano que lá colocou. Então, assim, é importante que isso realmente se propague. Você que assistiu, você que está aqui conosco, leve isso para outras pessoas também, né? E eu queria agora te pedir, Noeli, que tu colocasse para a gente como que as pessoas podem, né, adquirir esse livro, né? Tu ainda falou que, na verdade, era para ter sido dia 23 de março o lançamento, a divulgação, e no fim mudou tudo, né? Os nossos planos, essas crianças tiveram que novamente, né, trabalhar ali, né? Elas já estão tão acostumadas com as mudanças, então para elas, talvez elas devem ter ficado chateadas, sim, mas elas conseguiram, né, ressignificar ali a vida dela e não, vai chegar a hora que a gente vai poder dar o nosso autógrafo. Então eu queria te pedir que tu colocasse aqui como que as pessoas podem adquirir esse livro. Agora que entrou até a Vanusa, ela é médica, ela trabalha, né? Ela é pediatra, trabalha com crianças, ela é lá de Salvador, não, não é Salvador, acho que é Fortaleza, agora eu não lembro bem a cidade dela, mas ela trabalha com crianças. Depois eu até vou passar para ela assistir, né, novamente, que ela chegou agora no finalzinho, que esse projeto para ela, né, que trabalha com crianças, realmente vai ser bem interessante. Então, pode divulgar como as pessoas podem conseguir esse material contigo, tá bom? Então, o nosso slogan era, lá no lançamento, a gente ia fazer num shopping aqui de Maringá, é doe pelo menos R$ 10 e ganhe uma lição de vida. Porque a Uhum. ideia
Então, esse dinheiro a gente tem, as verbas das instituições, elas são pequenas, a instituição aqui nos ajuda, favorece a estrutura, mas a gente sempre precisa de mais coisas. Então, a renda, né, desse livrinho não vai ser para outras coisas da rede feminina, que ajuda com cesta básica, tem família que a mãe tem que parar de trabalhar, a rede feminina vai ajudar a pagar o aluguel, a conta de luz, a conta de água e dar comida. Então, esse dinheiro não vai ser para isso, vai ser para a bibliotecazinha deles. E para a gente ter mais material para o brinquedo terapêutico, para a gente poder incrementar toda essa nossa estrutura. Então, quem quiser adquirir a Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional Maringá, ela tem uma loja virtual, são R$ 10, e você ganha uma lição de vida. E além de ganhar a lição de vida, você viu, né, Renata? A metodologia está descrita. Então, você, um profissional, pode olhar como foi feito, pegar a estrutura e aplicar na sua realidade. Então, se vocês entrarem lá no www, né, loja da rede, tudo junto, .org.br. Você vai pagar os R$ 10, que vai ser a doação, e mais o frete da sua cidade. A gente não tinha essa possibilidade, agora a gente conseguiu, que aí pelo menos vai dar para o livrinho. O dinheiro não é nem assim, ele é importante para nós e no mundo agora, hoje, de tantos cortes em tudo. A universidade sofre cortes, a rede feminina sofre cortes, então ele acaba ajudando de alguma forma, mas a gente sempre dá um jeito e trabalha com o que tem. Mas a divulgação é o grande objetivo nosso, que isso possa inspirar outras pessoas. E se as pessoas quiserem, porque como vocês trabalham com livros com as crianças, se as pessoas quiserem também enviar livros, pode para vocês? Pode. Uhum. Então, Fica. é Rede Feminina de Combate ao Câncer, aí tem rede feminina no Brasil inteiro. Então, Rede Feminina de Combate ao Câncer Regional Maringá. Uhum. Aí entra em contato para pegar o endereço e enviar livros para que possam ser Isso, trabalhados. possam ser trabalhados. Então, tá. Noeli, tem algo mais a nos contar, falar sobre esse projeto? Temos mais algum tempinho? Ele é enriquecedor para nós e de você olhar, né? A importância de você olhar essa criança e que ela precisa se fortalecer para ser um adulto saudável, enfrentar a vida. Em nenhum momento, nesses anos todos, o nosso foco foi a doença. Eles trazem questões da doença em momentos esporádicos, eles mesmo resolvem as coisas entre eles. Eu pouco tive que fazer intervenção sobre a questão da doença, mas é trazer vida mesmo, potencialidade de vida, trazer valores para poder ser um ser humano que faça escolhas saudáveis. Não adianta eu só ensinar qual é a escolha saudável, eu preciso fortalecer esse ser humano e, além de fazer escolhas saudáveis, ter a capacidade de enfrentar. E que eles mostram isso de maneira espetacular. Uhum. E muito obrigada mais uma vez, né, Noeli? Eu tenho certeza que essas crianças devem de ter, assim, algo muito especial, né, em relação a tudo que vocês desenvolveram, que esse projeto cresça e elas possam ser multiplicadoras, porque com certeza elas não são mais as mesmas de quando elas começaram. E aí eu queria te pedir também, que eu sempre peço para os nossos convidados, deixar uma indicação, né? Hoje, praticamente, nós falamos sobre livros, né? Sobre tudo que foi produzido, mas que tu deixe uma indicação, assim, de algum livro que também tenha sido, né, importante para ti, tá? Olha, esse foi um livro que nós não trabalhamos para o livrinho. A gente trabalhou naquela outra parte que a gente começou a trabalhar valores. É o Mapa de Sonhos de Uri.
Uhum. É um livro infantil, mas o adulto que lê e entender é uma história real contada por um adulto da sua época da infância. Tem a ver também com o nazismo, era uma criança também que a família estava fugindo e o pai só tinha um dinheirinho bem pequenininho lá para comprar pão, ele sai, não compra pão, ele compra um mapa. E todo mundo ficou bravo com o pai, né? E aí então eles estavam lá escondidos também do nazismo, e ele então põe um mapa na parede e eles viajam. E o menino fala que isso era o melhor que o pai poderia ter trazido. É um grande exemplo de autotranscendência. É muito bonito o livro. O Roubar a Minha Infância, do Fred. Você Uhum. lê com doçura, não com rancor. Às vezes a gente vê coisas do Holocausto que são pesadas, que a gente às vezes até, ai, não aguenta terminar de ler ou ver. Não, ele conta com doçura. E eu vou deixar duas recomendações para nós profissionais, que a gente Uhum. tem que se cuidar. Não sei se já falaram, Não, Renata. daí eu vou até ocupar do meu trabalho, no meu TCC, quando eu for fazer. Realmente, a gente precisa cuidar, né? O cansaço dos bons. Uhum. Ele é a logoterapia como alternativa do desgaste profissional. Você pensa síndrome de burnout, para quem não tem vontade, não gosta. Mas ele trabalhou justamente para aqueles, com aqueles que têm ideal com os bons. Só que Uhum. se os bons não se cuidarem, eles vão também ficar exaustos. E a humanidade precisa dos bons, eles são poucos e sempre serão poucos na humanidade. E dentro dessa linha também, prisioneiros dos nossos pensamentos. Uhum. O Pátacos, ele conheceu Frankl, ele traz 7 princípios do pensamento de Frankl aplicado ao mundo do trabalho. Uma leitura muito gostosa. E um livrinho, esse, ele não é mais desse jeito, ele é muito antigo. Você lê numa sentada. Com os idosos, eu falei, a gente vai ler um livro inteiro hoje. Aí eles arregalaram o olho. Não sei se vocês conhecem, foi uma professora no meu ensino médio que apresentou. O Presente Precioso, Esse eu Spencer não conheço. Johnson. É muito doce e muito pequenininho, mas bem profundo. Ah. Noeli, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer, né, conhecer mais, te escutar, deixar aqui registrado para quem vai acompanhar depois e a gente mantém contato para saber mais, né, sobre essa questão do teu trabalho com a biblioterapia, com as crianças, com os idosos, que a gente possa construir, né, essa cultura realmente de valorizar a vida e de saber o quanto é importante a leitura, a escrita, em todas as fases da nossa vida, né? Começando lá desde da infância. Então, parabéns ao teu trabalho, dos teus alunos, a toda a equipe aí da tua cidade e que possa realmente surgir outros projetos assim, né? Para que nós venhamos nos tornar pessoas mais humanas. Isso que é o que a gente precisa no momento, né? Então, acredito que essa live vai ser algo assim que vai gerar muitas coisas em muitas pessoas, porque como eu falei no início, nesse momento as pessoas às vezes se focam tanto só no Covid, problema, e a vida é muito mais do que isso, né? A gente sabe que é um problema mundial, mas existem tantas coisas que tem aí para a gente enfatizar sobre a questão de valorizar a vida, a questão de realmente olhar para a vida com mais sentido, não focar somente num aspecto, né? A nossa vida não se resume só ao ano de 2020, somente ao Covid. Existem tantas outras coisas que a gente tem, né, que focar para dar continuidade, para continuar vivendo, porque estamos aí, né? Então, muito obrigada mesmo, tá? Foi uma alegria aqui compartilhar contigo esse final de tarde e nos falamos, tá bom? Um Eu que beijo. agradeço, Renata, e a gente vai conversando. E Hum, vamos avançar com o pensamento de Frankl, né? exatamente, isso daí. Não como papagaios que ele dizia, né? Não fazendo versinhos, mas
realmente trazendo essa visão de homem para a nossa vida e para o nosso fazer. Sendo logo vivente, né? Porque é isso Sendo que vivente. não adianta a gente Talvez por falar. isso, talvez por isso que tenha poucos logoterapeutas no mundo. Uhum, Porque você precisa ser um logo vivente. Não dá para papagaiar a teoria, não dá só para discursar dela. Você precisa viver. exatamente. É isso aí. E com certeza tu é, né, uma logo vivente, né, Loli? Então, muito obrigada por A gente compartilhar. busca. Isso daí. Então tá. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.